Olá, tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Hoje veremos sobre sistemas e formas de governo. Então, nosso objetivo, ele é bem direto, pessoal. Refletir sobre esses sistemas e sobre as formas de governo. Beleza? Vamos por partes, então? Vamos lá? O que são formas, sistemas e formas de governo? Na ciência política, o poder é recorrentemente relacionado às formas e sistemas de governo, tais como a república, a monarquia, presidencialismo e parlamentarismo. São as diversas formas de você atuar dentro da perspectiva política. Assim como nós já vimos também as formas de poder, como que se exerce algumas perspectivas da democracia, também estamos vendo sistemas agora de governo. Então, esses quatro, basicamente, são esses sistemas. A república, a monarquia, o presidencialismo e o parlamentarismo. Tá? Alguns mais históricos, entretanto, que existem hoje, outros bem mais contemporâneos, assim, quase universais, são bastante distintos e são historicamente e contemporaneamente, atualmente, relevantes. Beleza? Um modelo bastante histórico, interessante, aí a gente vai chamar de monarquia. A monarquia é uma forma de governo em que o monarca, o rei, governa um país como chefe de Estado. A transmissão de poder ocorre de forma hereditária e não há eleições para escolha do monarca, que governa de forma vitalícia. Aqui na imagem a gente tem o Luís XIV da França, famoso dentro do que a gente vai chamar de Estado absolutista, e que ele fala l'état c'est moi. Em francês, o Estado sou eu, português. Tá? Ele vai dizer que ele é o Estado, ele manda, ele governa, certo? Então, a monarquia tem muito disso daí, pessoal. Ele tem aqui uma forma hereditária. O que é uma forma hereditária? É uma herança, é uma forma que vai passar de uma geração para outra, dentro de uma família. E não há uma escolha, quer dizer, não há uma eleição para o monarca. Tá? E ele governa de forma vitalícia. Também não há transição dentro dessa hereditariedade. Tá? Isso vai acontecer após o falecimento. Tá certo? Então, pode ser períodos longos de governo. Beleza? Atualmente, poucos países utilizam esse sistema de governo. E os que usam deixam poucos poderes na mão do rei. Veja bem, atualmente, então, por mais que tenhamos monarquias, mas a maioria dessas monarquias elas são parlamentaristas. Quer dizer, destinam ao primeiro-ministro o poder do Estado. O monarca é mais atualmente uma figura simbólica do que uma figura representativa, politicamente falando. Certo? Nesse sentido, podemos citar as monarquias constitucionais do Reino Unido, da Noruega, da Suécia, do Japão, da Dinamarca. Teríamos aí outras mais ainda, aqui alguns exemplos, mas não temos mais aquela visão clássica do monarca como detentor de todo o poder, como no caso ali do Luís XIV. Legal? Já a República. Na República, as autoridades são eleitas pelo cidadão, independente da hereditariedade. A principal forma de participação é o voto. Hoje, dentro da República, por exemplo, o poder executivo, como vimos na aula passada, ele é destinado aí ao cargo máximo de uma nação, ao presidente. E ao presidente, no caso, a gente elege por maioria de votos. Então, a gente participa desse processo de escolha. Beleza? Exemplo de países em que adotam a república, como o Brasil, nossos vizinhos aí como a Argentina, o México aqui na América do Norte, os Estados Unidos também, a Colômbia, o Equador, nosso vizinho Uruguai, são países republicanos. Tanto que o nome do Brasil, nome completo, nome e sobrenome, República Federativa do Brasil. Legal? Você sabia? O Brasil já votou em 2 plebiscitos para escolher entre a monarquia ou a república, o parlamentarismo ou o presidencialismo. Entre os plebiscitos
esses plebiscitos ocorreram entre os anos de 63 o primeiro e 93 o segundo. 93 eu até me lembro, eu era piazão ainda, mas consigo me lembrar bem das propagandas que se tinham na TV, né? Era como se fosse uma propaganda eleitoral, tentando convencer qual era o melhor modelo, né? Então eu ainda consigo ter essa lembrança bem clara ainda desse momento. Em que ambas ocasiões a maioria da população escolheu a república e o presidencialismo. Manteve o nosso modelo já estruturado desde o final do século XIX. Legal, pessoal? Ainda mais, né? Se você pegar, né, o plebiscito de 63, que derruba o parlamentarismo e devolve poderes a Jango, você pode estar acessando aí, né, esses links aí. Em relação ao 93, né, que o presidencialismo nasce com a república, confirmado em plebiscito, você pode estar acessando ali também, né, esse link e tendo mais informações sobre. A gente hoje, com o advento da tecnologia, das redes sociais, a gente tem acesso bastante às informações de maneira bastante completa. Legal, pessoal? Vamos então à nossa primeira atividade. Vem comigo aqui, ó. Eu quero que vocês escrevam um texto com os pontos favoráveis e desfavoráveis da monarquia e da república, né? Pensando no que eu falei agora, né? Sobre ali a questão hereditária, de poder, a outra em relação ao voto, tal. Gostando que vocês citassem as experiências brasileiras, né? Vista nessa aula e nos textos de apoio. Peguem aquele texto de apoio, dão uma lida nele, peguem também o seu conhecimento de história, vejam aí como é que era o Brasil na monarquia, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II ali, né? Vejam como é que se dava a nossa construção, a nossa configuração, como é que se dá o Brasil aí, né? Republicano, né? Com as eleições, etc. E façam o texto vendo esses pontos que são favoráveis e desfavoráveis, tá? Um tempo para vocês fazerem aí, pessoal. Essa atividade, alguns elementos que compõem sempre um bom texto dissertativo e argumentativo. Além do seu conhecimento, né, você vai ter alguns pontos interessantes para você elaborar, para você ter êxito nessa atividade. Primeiramente, é óbvio, o conhecimento sobre o tema. Não tem como você redigir um texto desse aí, comparativo, e analisando pontos positivos e negativos, se você não tem conhecimento sobre o tema. Então, além da fala do professor, você também terá os textos de apoio. Nesse caso, você precisa ler, né? A leitura ela é fundamental para o conhecimento. Compreensão das ideias do tema. Além da leitura, você tem que fazer uma leitura um pouco mais
é pormenorizada, uma leitura um pouco mais, né, voltada à construção do pensamento, anotando, a partir da sua leitura, colocando tópicos, né? Isso ajuda. Né? Não é uma leitura como você vai ler, por exemplo, né, uma revista em quadrinho, um romance, que é uma leitura contínua. Dentro de uma leitura de conhecimento que você precisa pontuá-la, você faz uma leitura pormenorizada, colocando em tópicos, fazendo apontamentos, certo? Dentro disso, desses apontamentos, você tem as reposições das ideias, né? Você coloca lá negativo, positivo, você vai né, expondo suas ideias, né? Com isso, você também tem a capacidade de síntese. Não adianta também você ler um texto de 10 páginas, do outro lado colocar tópicos em 10 páginas também. Né? Claro que não. Você faz uma leitura e os tópicos se coloca ali em poucas linhas. Objetividade, síntese e objetividade. Isso é muito importante. É a capacidade de você comprimir, de você tirar o sumo desse conhecimento. Né? É como se pegar uma laranja, às vezes. Uma laranja ali, bem grande, o que se extrai de suco dela? Né? E o que se joga fora, digamos assim? É claro que com casca e bagaço, uma laranja pesa muito mais do que o seu próprio sumo, mas é o sumo que a gente nos interessa. Né? Posicionamento pessoal. Nesse caso, colocando pontos negativos e positivos, você tem que entender que nem sempre aquilo que é positivo para você pode ser positivo para o seu colega, e vice-versa. Você pode ter posições distintas. Nesse caso, a interpretação do texto permite esses posicionamentos que podem ser contraditórios. Tá? Assim como também é interessante o desenvolvimento da argumentação. Ainda que positivo, negativo e vice-versa, o mais interessante está na sua capacidade de desenvolver uma argumentação, de defender esse ponto de vista. Legal? Vamos continuar? Na sequência aí, né, temos aí o modelo presidencialista. O presidencialismo é um sistema de governo em que o presidente é o chefe de Estado e de governo. O presidente também escolhe os ministros e exerce o poder executivo, enquanto os outros dois poderes, o legislativo e o judiciário, possuem autonomia. Então, nós somos uma república, nós, Brasil, né, nós brasileiros, participamos de uma república presidencialista. Né? Nós temos uma república, que é um sistema que permite a escolha, através do voto, e também somos uma república presidencialista. Quer dizer, temos aquela estrutura que vimos na aula passada, da divisão dos poderes, proposta já por Montesquieu. Executivo, legislativo e judiciário. Dentro do poder executivo, a escolha é por maioria de votos. No nosso poder legislativo, a escolha não se dá exatamente por maioria de votos. Ela se dá por coligações. Né? Nem sempre aquele deputado ou vereador lá mais votado é aquele que ganha. Mas dentro das coligações partidárias, né, ele pode ser eleito com mais ou menos. E já o poder judiciário é o que a gente não escolhe, porque o poder judiciário requer o quê? Requer um pré-requisito, que é o conhecimento do direito. Então, muitas vezes, o poder judiciário se dá através de concursos públicos, tá? Ministros, desembargadores, juízes, etc. Legal, pessoal? Então, exemplos de países presidencialistas. O Brasil, a Argentina, Estados Unidos da América, né? O Uruguai, o Paraguai, Venezuela, Bolívia, México, aqueles mesmos republicanos que nós citamos os exemplos, coincidentemente, eles também são presidencialistas. Tá? Bacana? Vamos para um quiz agora? No presidencialismo, o presidente é o chefe do poder executivo? O presidente é o chefe do poder judiciário? O presidente é o chefe do poder legislativo? O ditador comanda a hereditariedade? Ele comanda o ditador, ele comanda, né, essa questão aí em termos familiares? Pô, pessoal, isso aí tá molezinha mesmo, hein? Mais fácil que tirar pirulito de banguela aí, pessoal. Mais fácil que, né, moleza, mais mole que gelatina no sol, é essa questão aí. Vamos lá, pessoal, um minutinho para vocês responderem.
Obviamente, é uma questão fácil dessa, né? Que eu até dei os exemplos anteriormente. A letra A. O presidente é o chefe do poder executivo. Tranquilo? É ele que vai sancionar, aprovar, né, ou vetar as leis propostas pelo legislativo. Legal, pessoal? Vamos lá. Vem comigo agora sobre o parlamentarismo. No parlamentarismo, o poder concentra-se no parlamento. Se o governo executivo discordar do parlamento, a maioria dos deputados dissolve-o. No parlamentarismo, distingue-se o chefe de Estado do chefe do governo. O chefe de Estado não tem poderes administrativos, seu poder é simbólico. Por exemplo, muitas monarquias, como falei anteriormente, elas são parlamentaristas. Você tem na figura do rei, como na Inglaterra, por exemplo, né, a figura de um poder do chefe de Estado. Entretanto, ele não tem poderes administrativos, que se configura na mão do primeiro-ministro. Né? Então, é um modelo comum aí, historicamente, num país mais comum, né, no país que é a Inglaterra. Ali, né? Até hoje, né, a rainha Elizabeth, ali, ela, já nos seus 93 anos, ela aí é uma figura importante em termos de chefe de Estado, mas não em termos de representações políticas para o Estado. Exemplo de países parlamentaristas, né? A Itália, a Alemanha, a Espanha, Portugal, Holanda, Noruega, Finlândia, Bélgica, Armênia, Índia, Tailândia, Grécia, Estônia, Egito, Israel, Polônia, Sérvia, Turquia, né? São vários países aí parlamentaristas, né? Pode ver que muitos desses países a gente aí às vezes nem tinha ideia, né? O nosso país aí que nos colonizou, digamos, Portugal, ele é um exemplo de um país parlamentarista. A Espanha é um grande exemplo de país parlamentarista. Polônia, que já pertenceu aí a modelos comunistas ali na época, né, do meados do século XX, é um país parlamentarista também. Né? E também, né, países ali, né, menores e mais afastados ali, como a própria Índia. A Índia ainda é grande, né? A Índia é uma imensidão, né? Mas países menores como a Bélgica, né, ali a Noruega, são países também que advêm desse modelo parlamentarista. Legal? Vamos então para mais um quiz aí, pessoal. No parlamentarismo, o parlamento dirige a nação? Não há divisão entre os poderes? Não há poder judiciário? Existe sempre o ditador? Pessoal, pensem um pouquinho nisso daí. Pensem um pouquinho qual que é a estrutura do parlamentarismo, diferencie ela do presidencialismo, né? Pensem em relação a esses poderes aí. Tempinho para vocês fazerem.
Veja só que interessante. Então, essa resposta também ela é tranquila. No parlamentarismo, é o parlamento que dirige a nação. Nesse parlamento não é comandado pelo que a gente chama de primeiro-ministro, tá? Nesse sentido, pessoal, não poderíamos dizer que não há divisão entre poderes, porque vai existir também um poder judiciário. Também tem um poder legislativo, né? Tem leis também. Né? Só que o executivo é que modifica isso um pouco, né? Que fica concentrado mais na mão do ministro, tá? Não há poder judiciário? Claro que sim. É uma sociedade que você vai ter também uma configuração judiciária. Você vai ter o cumprimento da lei, as sanções, etc., como outros modelos, como o presidencialista, por exemplo. E ditador, não. Existe o que existe, um poder democrático aceito pelo povo, tá? Então não tem nada de ditadura nesse sentido. É um modelo histórico, né, de figuras representativas da monarquia, entretanto também dentro de uma questão mais contemporânea, de um parlamento em que discute os interesses da nação. Certo? Vamos lá? Para a gente estar encerrando essa nossa aula, a gente só retomar algumas questões importantes, né? A gente aprendeu um pouco mais sobre os sistemas e as formas de governo. Então, é sempre importante a gente estar lembrando, pessoal, que é difícil a gente nomear algum modelo ideal de qual forma ela é melhor ou é pior. Isso é muito complicado. O que a gente tem, muitas vezes, hoje, né, no século XXI, nessas democracias modernas, é justamente a escolha e a capacidade da gente estar pensando a nossa política. Tá certo? Então, pessoal, eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês, tá? Fiquem bem e até a próxima.